Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode virar para o irmão que está ao seu lado, à direita, à esquerda, dar um abraço nele e falar assim: você vai ser muito abençoado hoje. Glória a Deus. Muito abençoado, irmão. Muito abençoado. Irmãos, nós vamos ministrar o capítulo 2 deste livro, muito abençoado. Eu estou muito encantado com esse livro. Quero até pedir para o pastor que me dê pelo menos umas 50 unidades para mim vender para os nossos líderes lá, né? Vamos fazer. Muito abençoado, porque quando eu fui convidado para ministrar sobre esse tema, eu tive assim como que diz assim, uma revelação muito grande de Deus, porque desde o início desse ano, irmãos, desde o início desse ano, a gente vem ministrando assuntos pertinentes ao reino de Deus. E quando eu li esse livro, eu fiquei completamente tomado pela unção de Deus. Eu falei: Deus, o pastor Campassi acertou na veia. Em nome de Jesus, realmente nós precisamos ouvir, irmãos, o evangelho do reino, amém? Amém. Então isso é algo tremendo que precisa ser divulgado. Glória a Deus, pastor Campassi, por essa iniciativa, pela vida dos pastores, por esse revelar de Deus em trazer esse assunto tão pertinente, irmãos. Olha que nós estamos vivendo uma época em que qualquer pessoa vai na internet e fala qualquer coisa e diz que está falando em nome de Deus. As pessoas, grandes líderes, entre aspas, modernos, que estão trazendo princípios baseados na Bíblia, mas que não são princípios bíblicos, infelizmente. Mas graças a Deus, pela revelação e a verdade de Deus que está sendo ministrada nesses dias, através dessa igreja, através das nossas vidas, eu louvo a Deus, porque o Senhor tem levantado homens, profetas de Deus, para anunciar o evangelho do reino. Amém, meus irmãos? Queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu queria iniciar essa palavra, eu vou falar do capítulo 2, mas lendo Mateus capítulo 3. Se você puder abrir, Mateus capítulo 3. Vamos colocar como um texto inicial para a gente meditar na palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Falando sobre o evangelho do reino. Por favor, Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Onde que João Batista estava pregando? No deserto. Presta atenção nisso, hein? No deserto da Judéia. E dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras
Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Diga amém. Amém. Que pregação de evangelho do reino, hein? Vocês estão sentindo o poder dessa pregação? Isso aqui é pregação do reino, do evangelho do reino. Senhor, nós lemos essa palavra maravilhosa, as santas escrituras, e nós pedimos que, através da palavra do Senhor, nossos corações sejam queimados pelo fogo do Teu Espírito Santo, que possamos receber essa palavra como espada, e que ela tenha, Senhor, a função de discernir e separar a alma do espírito, e que ela seja poderosa para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Nós oramos por essa palavra e abençoamos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Podem vos assentar, queridos. Eu acho que João Batista foi um dos precursores, né, do evangelho do reino. Aliás, ele veio antes preparando o caminho para que o rei Jesus Cristo de Nazaré pudesse vir e implantar esse evangelho do reino. Amém, irmãos? Veja bem, eu parei para pensar um pouco nesse texto de João Batista, que fala sobre as boas novas do reino. E aqui João Batista, ele tem algumas peculiaridades muito interessantes, que na realidade essas peculiaridades vai destonar, pastor, do que é o evangelho pregado hoje. Os irmãos estão entendendo? João Batista está pregando aonde, irmãos? No deserto. Sabe o que significa isso? Significa que o evangelho do reino não tem dia, não tem lugar, não tem espaço geográfico. Em qualquer lugar que profetas, homens e mulheres de Deus, seja na Bahia, seja no sul, seja no norte, que abrirem a sua boca, vai haver um mover sobrenatural do Espírito. Porque esse é o evangelho verdadeiro. Porque esse é o evangelho do reino. João Batista está pregando aonde? No deserto. Agora, todas as vezes que você for pregar, você é muito corajoso para falar sobre esse assunto, porque todas as vezes que vai se pregar sobre o evangelho do reino, vai sempre criar dois tipos de pessoas que vão estar ouvindo esse evangelho, duas reações a este evangelho pregado. Pode ver aqui na palavra, as pessoas iam até João Batista, elas iam e se arrependiam, e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, João Batista no deserto estava pregando para que os judeus se arrependessem dos seus pecados. Amém? Amém. E esse arrependimento é a palavra metanoia, é uma mudança total de mente, mudança total de paradigma. Se você quiser experimentar o mover de Deus na sua vida, deixa eu falar uma coisa para você, precisa haver mudança. Precisa haver mudança na sua igreja, precisa haver mudança no seu ministério, precisa haver mudança no seu costume, precisa haver mudança no seu relacionamento com Deus, precisa haver mudança no seu relacionamento com as pessoas. Se você quer experimentar o reino de Deus, tem que haver arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Interessante que provocou, todas as vezes que é pregado o reino de Deus, vem o mover de Deus. E todas as vezes que vem o mover de Deus, esse mover, ele é aceito por um grupo de pessoas e rejeitado por outro grupo. Veja aqui que alguns vinham de coração puro, humildes de coração, e eram batizados no Rio Jordão, pastor. Mas havia outro grupo que estava inserido naquele contexto, eles iam para ouvir, eles estavam envolvidos dentro da igreja daquela época, eles estavam participando de congresso, de tudo, mas eles não receberam o evangelho do reino. Quando há o mover de Deus, há um grupo que recebe e há um grupo que rejeita. Mas eu quero dizer que aqui, nesse lugar, o Senhor escolheu para que você viesse nessa noite, porque você é um escolhido do Senhor.
para que você seja um propagador desse evangelho do reino, amém? Os fariseus rejeitavam o evangelho, mas outros recebiam. E aí João Batista foi categórico. Irmão, presta atenção, evangelho do reino não dá para ficar alisando. Evangelho do reino são palavras proféticas e que não tem nada a ver com politicamente correto. Desculpa de eu falar aqui. João Batista não tinha nada a ver com politicamente correto. Ele não estava se importando se a pessoa tinha um dízimo maior na sua igreja, ou se tinha um dízimo menor, ou se ele era uma importante pessoa da sociedade ou não. Simplesmente ele ouvia do Senhor e ele transmitia o que o Senhor estava colocando no coração dele. Pastores, líderes, irmãos, obreiros, evangelho do reino é falar aquilo que Deus está falando, é fazer o que Deus está fazendo, é se mover aonde Deus está se movendo. E o evangelho do reino, pastor, João Batista chegou para os fariseus e falou: vocês são raça de víboras. Fala assim para o teu vizinho do lado: está preparado para o evangelho do reino aí, irmão? Você vai ter que tirar esse politicamente correto. Dá um glória a Deus se você está recebendo isso. Com muito amor e carinho, você vai ter que pregar o evangelho, a verdade. Você sabe de uma coisa? Eu fiquei pensando nisso. A gente vai conversar com alguém, a gente vai aconselhar alguém, pode perceber, você vai falar a verdade para a pessoa, você fala não toda a verdade, você fala 10% do que você poderia falar, ou até 90% se você for muito autêntico, mas sempre aquele 10% você deixa, não vou falar, que a pessoa pode sentir alguma coisa, ela pode achar alguma coisa, ela pode ficar frustrada comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, pastor, irmãos, nós estamos diante do evangelho do reino. E diante do evangelho do reino, não tem que segurar nada, tem que falar a verdade como ela é, porque conhecereis a verdade nos libertará. Você recebe isso em nome de Jesus? Sabe, não tem que ficar... Tem que chegar e falar a verdade como ela é, com muito amor e carinho. Isso é o evangelho do reino. Então, se você está disposto a ser um profeta do evangelho do reino, saiba que o politicamente correto não vai dar certo para você. Você vai precisar falar aquilo que Deus queimar o seu coração e queimar a sua boca. Amém? Amém. Irmãos, falando sobre o reino de Deus, esse evangelho do reino, eu quero fazer algumas considerações nessa noite. Primeiro, o desejo de Deus sempre foi trazer o céu para a terra. Amém? Amém? Deus planejou isso quando criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem fosse o seu representante. O homem era o representante de Deus na terra. Deus deu autoridade para o homem. Deus deu o governo da terra para o homem. Mas, se você for observar em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, está lá: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Amém? Ou seja, Jesus nos ensinou a orar todos os dias, pedindo que o seu reino, o reino dos céus, viesse até a terra. E nós estamos lutando o tempo todo, estamos ensinando que é para a gente ir para o céu, quando Deus está falando: não, eu quero trazer o céu para a terra. Fala para o teu vizinho assim: não é para você ir para o céu agora, irmão. Fala para ele assim: Deus quer que os céus venham na terra. Não está entendendo isso ainda, não? Você não está entendendo esse mistério, não? Dá um glória a Deus. Sabe, os irmãos ficam orando, ficam cantando: o céu, lindo céu, é maravilhoso, nós vamos estar um dia na presença do Senhor, mas Deus quer que os céus estejam na terra. Sabe que tem pessoas pensando que a morte vai transformar ela? Você vai receber um corpo glorificado, sim, mas o que você é aqui
do outro lado não vai mudar. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque nós somos semelhantes a Deus. E é aqui que conta as coisas, amém? É aqui que as coisas funcionam, é aqui que nós vencemos o inimigo. Lá no céu não tem nenhum inimigo para vencer. Porque a Bíblia diz que nós vamos andar em ruas de ouro. Você já ouviu aquela expressão dizendo assim, caminhando vou para Canaã? Então chega no velório, as pessoas cantam que, aquele irmão está indo para Canaã. Irmão, Canaã é a terra prometida. Terra prometida não é os céus, terra prometida é aqui, essa terra. Está entendendo o que eu estou falando? Porque o povo de Israel entrou na terra de Canaã e tinha inimigos. Tem inimigo no céu? Satanás vai ser amarrado, amém? Vai ser destruído. Nós vamos viver para sempre com o Senhor, então a luta e a guerra é aqui nessa terra. Posso ouvir um amém? Então sempre houve o desejo de Deus de trazer o céu para a terra. Aí você fala assim, como é que é isso, pastor? Eu vou dar 3 interpretações escatológicas. A primeira é, nós vamos reinar com Cristo 1000 anos aqui nesta terra. Vocês acreditam no milênio? A Assembleia de Deus acredita? Isso está na Bíblia, né? É evangelho do reino, amém? Fala para o teu vizinho, você vai reinar 1000 anos com Cristo na terra. Já pensou nisso, pastor? Você vai reinar com Cristo 1000 anos aqui nessa terra. Agora, depois do milênio, uma outra situação escatológica, a gente vai estar na Nova Jerusalém, amém? Agora deixa eu te dar uma notícia, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu também. Ela vai vir para a terra. Ela é uma cidade satélite, ela desce do céu e vem até a terra. Posso ouvir um glória a Deus? Até a Nova Jerusalém vai ser encostadinha na terra, vai tocar na terra. É o que a Bíblia diz. Então, irmão, você está querendo ir e Deus está querendo vir. Então, o evangelho do reino é isso. Nós temos que viver hoje a nova terra prometida. Nós temos que vencer os inimigos hoje. E é essa autoridade que o Senhor quer derramar sobre a sua vida nesses dias. Amém? Lá em Gênesis capítulo 1, 28, a palavra de Deus diz o quê? Que Deus entregou a terra, a autoridade da terra para o homem. Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre a terra. Amém? Tenha nós domínio, Deus não falou isso, Deus falou, tenha ele, o homem, domínio sobre a terra. Deus saiu dessa equação e deixou que o homem, então, assumisse essa autoridade. Mas o homem pecou. E por causa do pecado, o reino que Deus havia planejado para que o homem representasse ele nessa terra, foi roubado por Satanás. Por causa do pecado, Satanás passou a ser o intruso nesse mundo e passou a ser o Deus desse século, conforme diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que se não resplandeça a glória de Deus. O mundo jaz no maligno. O reino deste mundo foi entregue de Adão para Satanás, mas em Cristo o Senhor recuperou esse reino e entregou na mão da igreja. E a igreja tem essa autoridade hoje de pisar serpentes e escorpiões. Deixa eu mostrar para você esse texto. Está lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Satanás, na tentação de Cristo. Lucas capítulo 4. Disse o diabo, versículo 6. Falou nele e já não gostou, né, irmão? Na hora disse o diabo, pá. Obrigado, querido. Dá um glória a Deus aí.
Lucas 4:6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e o quê? A glória do quê? Desses reinos, os reinos da terra, porque a mim foi entregue, e eu a dou a quem quiser. Essa é a única vez que o diabo está falando a verdade. Ele é o pai da mentira, mas aqui ele está falando a verdade. A autoridade da terra foi me dada por Adão, e eu a dou a quem eu quiser. Antes de Jesus Cristo morrer e ser crucificado, a autoridade estava nas mãos do diabo. Jesus precisou morrer, ir para a cruz, e na cruz, tudo foi consumado. E na cruz, Jesus conquistou novamente esse reino, e essa autoridade. Amém? A Bíblia diz, em duas passagens, que ele desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro. Jesus foi até o inferno e ali ele roubou as chaves do reino das mãos do diabo. E essa chave do reino ele entregou para a igreja. Diga assim comigo: eu tenho as chaves do reino de Deus. Olha em Efésios, na revelação do nosso querido apóstolo Paulo. Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios 1, 20. O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, pois todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Quem é a igreja de Deus diz amém. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então presta atenção, quando Jesus Cristo morreu, ele ficou 40 dias aqui nesta terra, e quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu à presença de Deus, ele subiu não mais como servo sofredor, ele subiu à presença de Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como alguém que tinha conquistado o governo e o reino de volta. E a Bíblia diz, o salmista, totalmente inundado com a glória de Deus, ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode dizer um glória a Deus aí? Ele conquistou novamente esse reinado. E esse poder e autoridade, Ele colocou à nossa disposição. Jesus veio implantar um reino. Só que Jesus não veio implantar um reino físico. Um dia, esse reino vai ser físico, no milênio. Nós vamos governar 1000 anos com Cristo aqui nessa terra, amém? O trono de Deus, está escrito na Bíblia, vai ser estabelecido em Jerusalém, e todos os povos de todas as nações, nesse milênio, virão adorar o Senhor, e nós seremos os seus súditos naqueles 1000 anos. A Bíblia diz que um vai ter autoridade sobre 4 cidades, outro sobre 10 cidades, outro sobre 20 cidades, outro sobre 50 cidades, de acordo com as nossas obras aqui. Porque deixa eu falar uma coisa para você, eu volto a repetir, a gente pensa que a morte nos dá uma promoção. Não, morte não nos promove. Aquilo que você foi aqui, você vai ser lá na eternidade também. Por isso que a nossa vida, ela começa e inicia, e ela tem a base aqui nessa terra, amém? Jesus veio estabelecer esse reino, mas era um reino diferente.
Você sabia que os judeus esperavam que Jesus tomasse o Império Romano, ele viesse, entrasse em Jerusalém montado num cavalo branco, e ele tivesse o governo e o reinado político? Sabe por que isso? É porque os profetas, antes da vinda de Jesus, antes dos 400 anos de silêncio, esses profetas menores, eles profetizaram sobre o reino messiânico, mas se referindo ao reino físico, se referindo ao milênio. Então, as pessoas imaginavam que Jesus iria vir para reinar, para governar, para tomar conta do Império Romano, e o Império Romano iria ser destituído e o Império dos judeus iria se levantar. Era essa a visão do judeu. Mas a Bíblia diz que Jesus veio implantar um reino, mas um reino diferente. Abra aqui em Lucas capítulo 17. Olha o reino que Jesus veio implantar, irmãos. Lucas capítulo 17. Veja como os fariseus e os saduceus, entendidos da palavra, eles pensavam que o reino era físico, político, governamental. E eles interrogaram Jesus sobre isso. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe disse e respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Aí ele dá uma declaração: o reino de Deus está dentro de vós. Isso aqui tem algumas implicações, não é? O reino de Deus está dentro de nós, então ninguém pode roubar de nós a fé, a esperança, o amor, a plenitude da glória do Espírito Santo. Esse reino está dentro de você. Deixa eu falar uma coisa aqui. Pela unção do Espírito Santo, você é uma bomba de nitrogênio espiritual. Você é uma bomba mais poderosa do que aquela bomba que o presidente da Coreia do Norte quer explodir. É muito maior e muito mais poderosa do que uma bomba atômica, porque dentro de você tem um reino. O diabo quer falar para você, quer tirar a sua identidade, quer falar que você não consegue, quer falar que você não vale nada, quer falar que tudo que você faz não dá certo, quer falar que você é ovelha negra da família, quer falar que a sua vida não tem razão de existência, e muitas vezes você cai na depressão, no tédio, e aceita essas vozes que vêm do diabo na sua mente. Mas deixa eu dizer para você, Deus te trouxe aqui nesta noite para trazer essa revelação do seu coração. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. Amém? Há poder e autoridade concentrado nesse lugar. Por isso que a Bíblia diz: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, o que ligar na terra será ligado nos céus. Agora imaginem quantas pessoas nós estamos aqui, talvez 300, 400. Quantos pastores representando quantas igrejas aqui? Uma representação de 2, de 3, de 4 mil pessoas. Imaginem o poder e autoridade concentrado nesse lugar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o reino de Deus é chegado no meio de vós, e o reino de Deus está dentro de nós. Paulo teve essa revelação quando ele diz o seguinte: Cristo em nós, a esperança da glória. Deixa eu te falar, Deus mudou de endereço. Deus não está habitando mais nas paredes de um templo. Esse templo aqui é bonito, maravilhoso, mas na hora que todo mundo sair, isso aqui vai ficar vazio. Deus não vai ficar aqui dentro. O que vai ficar, Deus está dentro, é do seu coração. Você leva o reino de Deus para a sua casa, você leva o reino de Deus para o seu trabalho, para a sua vizinhança, você leva o reino de Deus para todo lugar que Deus te colocar e Deus te mandar. Esses dias atrás, um empresário da cidade me procurou. A gente já tem amizade há muitos anos. Ele tinha uma agência de automóvel.
E ele falava, pastor, passa aqui para a gente tomar um café. Não é crente. Eu ia lá, tomava um café com ele. Ele ficava conversando, falei, vou embora, e ele me segurando. Isso aconteceu várias vezes. E um dia, eu curioso, perguntei para ele, puxa, você não quer ser crente, né? Não quer servir a Deus. A gente cultiva uma amizade. Por que você fica insistindo para mim vir toda semana aqui? Aí ele revelou, ele falou, olha, deixa eu falar uma coisa para você, não contei para ninguém. É o seguinte, todas as vezes que você entra aqui para tomar um café comigo, as vendas do meu comércio dobra. Ele falou, por exemplo, mês passado, ele dando um exemplo para mim, ele falou, mês passado eu não tinha vendido carro nenhum. Depois que você veio tomar café comigo, eu vendi 9 carros em uma semana. Aí ele falou assim para mim, eu não sei, tem alguma coisa em você. Eu falei, tem sim, mas não sabia que era o reino. Eu falei, tem sim, se você quiser, você pode ter isso também. Nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos poder e autoridade, prosperidade, vida, saúde, unção, abundância de vida dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. Onde você for, não importa o que aconteça, não importa se estava vestido como João Batista de peles de camelo. Imagina o cheiro que esse homem tinha. Eu não queria nem me aproximar dele. O camarada comia gafanhoto e tomava mel. E eu acredito que não escovava o dente, mas presta bem atenção. Pele de animal sobre o corpo num sol escaldante de 50 graus. Como você acha que ele cheirava o quê, irmãos? Só que tinha uma diferença. O que estava dentro dele era maior do que estava fora. Você está entendendo o que eu estou falando? Evangelho do reino significa o seguinte: Evangelho do reino significa tudo de dentro para fora e não de fora para dentro. O que é de fora para dentro é lei, é religião. Está entendendo? Regras, pode, não pode. Isso é religião, querido. Jesus certa vez falou para os seus discípulos, lembra? Os discípulos estavam sendo criticados porque comiam sem lavar as mãos, estavam com muita fome. E havia uma tradição judaica que deveriam lavar as mãos. Não só tradição, é muito bom lavar as mãos, amém? Amém ou não? Amém. Mas os discípulos não estavam lavando as mãos para comer. E os fariseus estavam julgando os discípulos. E Jesus falou assim, para um pouquinho, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O mal não é o que vem de fora para dentro, é o que sai de dentro para fora. Tanto o mal como o bem. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus veio ensinar, veio resgatar isso. Tudo que é de fora para dentro não tem nada a ver com o Evangelho. Toda essa imposição, essas leis, essas regras, não vem de Deus. Reino significa algo produzido dentro de nós. Jesus falou assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Você já tem o Espírito Santo dentro de você, você tem um reino, ative esse reino, meu irmão. Ative esse reino em nome de Jesus. Ativa o reino. Ah, pastor, na minha casa, muita enfermidade, desemprego. Ative esse reino. Comece a liberar palavras proféticas. Comece a orar em línguas. Comece a liberar o Espírito de Deus que está dentro de você. Comece a louvar. E a glória do Senhor vai tomar o ambiente. O reino de Deus é chegado. E quando o reino é chegado, irmãos, os demônios têm que correr, porque o reino, chegou um outro rei. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Este é o Rei. Amém? O reino não é uma conquista de um território geográfico, mas é do coração dos homens. A terra já é do Senhor. A Bíblia diz, Salmo 24, toda a terra pertence ao Senhor. Jesus está falando de outro reino, é um reino que começa dentro do seu coração, dentro de nós. Amém? Amém. Esse reino é poderoso. Quantos estão sentindo esse reino dentro, aquecendo? Está sentindo isso aí?
Sabe o que é isso? É reino. Sabe o que é reino? É uma nação de anjos, de poder, de autoridade. Jesus falou: eu poderia orar ao Pai e Ele mandaria legiões, 12 legiões de anjos, não é? São 5 mil e 6 mil, lá vai pedrada. Os teólogos aqui sabem melhor do que eu. No fim, isso dá mais de 70 mil anjos. Jesus falou: poderia orar e pedir ao Pai, Ele mandaria 70 mil anjos. Onde está? Está dentro do reino de Deus. Está dentro de você. Esse é o reino de Deus. Tem anjos à direita, à esquerda, anjos te guardando. Esses dias um irmão da igreja lá estava saindo, mora aqui pertinho, saindo com as 2 filhinhas, levando para a escola. Um carro desgovernado, aqui perto, não sei se vocês viram o acidente. Entrou no muro, assim ficou. Elas estavam cantando, né? Uma canção de Cristo, um louvor, uma adoração. Ela com as suas filhinhas, uma líder na nossa igreja. Quando ela passou, as filhinhas queriam esperar mais um pouco. Ele falou: vem, filhinha. Quando ela puxou a filhinha, o carro passou assim. O carro estourou o muro, aqui perto, 2 quadras daqui. Era para ter matado as 2 filhinhas dela, uma de 3, outra de 4 anos, membros da nossa igreja. Na hora que ela puxou as filhinhas, o carro passou, estourou no muro. Ela mandou um WhatsApp para mim e falou: pastor, hoje o livramento do Senhor aconteceu na minha casa. E ela começou a chorar e começou a louvar a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o reino dentro de nós. Porque quando o carro se aproximou, tinha um monte de anjos cercando. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não lhes toca. Se você recebe, dá um glória a Deus. Isso é o evangelho do reino. Evangelho do reino é um evangelho que tem poder e autoridade, pastor. A minha esposa, as 2 pernas da minha esposa inflamaram. Aumentou de tamanho 3 vezes e começou a aparecer manchas. 15 dias no hospital. 15 dias de bateria de exames e nada. Tomando cortisona, ficando lá, ficou até na UTI, não resolveu nada. O médico falou assim: não sei o que tem, que tipo de inflamação é essa, volta para sua casa. Eu levei minha esposa no colo, com as 2 pernas inchadas, tinha acabado de abrir a igreja. E meus filhos pequenos, eu com os filhos no colo e com a minha esposa no colo. Alguns irmãos da igreja ajudando. Eu falei: Deus, eu não entendo, o que está acontecendo? A minha família está sendo atacada. Mas eu não tinha discernimento e revelação disso. Eu não tinha discernimento do que era o reino de Deus. E sabe o que aconteceu? Eu fui dormir e no sonho eu via um monte de demônios tentando invadir a minha casa. Aí eu acordei naquela noite de madrugada, eu falei para minha esposa, acordei ela, falei: bem, alguma coisa aconteceu. Ela falou: o quê? Eu falei: eu recebi uma revelação de Deus, que essa enfermidade que está nas suas pernas é um espírito de enfermidade, que alcançou suas pernas e vai sair e agora. Em outras palavras, eu não entendia o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu estava falando para ela: bem, deixa eu dar uma notícia para você, o reino de Deus chegou nessa casa. Olha, eu fiz um ato profético. Tem gente que fala mal de ato profético, eu respeito você, mas eu peguei uma vassoura, era 3 horas da manhã, eu falei: demônios, varri a casa, de madrugada, minha esposa me acompanhando, eu fui varrendo, falei: vocês é daqui para fora, porque essa casa tem autoridade espiritual, e essa enfermidade não vai prevalecer aqui. Agora, vou te contar o que aconteceu. Eu varri, fechou, a gente foi dormir, tranquilo naquela noite, acordamos no outro dia, 2 dias, 3 dias, no 7º dia, as pernas dela estavam totalmente desinchadas. Nenhuma mancha nas pernas, nenhuma sequela. Por quê? Às vezes, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes você é pastor, é líder,
E você acha que você está isento disso. Deixa eu falar uma coisa para você, não está. Se você não tiver revelação do que é reino de Deus, você vai ser atacado, e se você não se posicionar, você vai ser sucumbido. Porque a autoridade Deus deixou na nossa mão. O que a gente faz com a autoridade é questão nossa, não é de Deus. Deus entregou a autoridade nas nossas mãos. Deus falou, o reino de Deus está dentro de vocês. Eu não sei o que você está passando na sua casa, na sua família, mas deixa eu falar algo para você, como profeta do Senhor nessa noite. O reino de Deus chegou na sua casa. Pastor, o meu marido é alcoólatra. Escute, o reino de Deus chegou nessa casa. Estou falando como profeta do Senhor. O reino de Deus chegou na sua casa. O meu cunhado alcoólatra, vivia falando mal, esse pastorzinho aí, não sei o que, falando mal de mim, zombando, caçoando. Esses dias atrás, ele tinha comprado no supermercado, e o vendedor de mussarela entrou, mas era um crente, alguém que tinha o reino de Deus dentro dele, entrou dentro do supermercado do meu cunhado, e falou assim, ô Zé Augusto, a gente vai ter uma campanha na igreja hoje, você não quer lá fazer uma visita? A minha irmã olhou, minha irmã crente, olhou para ele e falou, meu Deus, ele não vai aceitar. Ele falou assim, vou. Ela ficou olhando e falou, tá bom, aí acabou, ele fechou o mercado mais cedo, foi para casa, tomou um banho, ela ficou assim olhando, colocou um blazer, fez a barba, penteou o cabelo, passou o gel no cabelo. Aí minha irmã falou, onde você vai? Falou assim, fui convidado para ir na igreja. Falou, mas você? Falou, eu fui convidado. Eu também fui lá, tomou um banho rápido e acompanhou ele. Chegaram na igreja, tinha um missionário lá, missionário, sei lá de onde, um profeta de Deus lá, de nome desconhecido, nem é famoso, nada pregando lá. Ele falou assim, olha, é o seguinte, hoje vai acontecer algo de especial aqui nessa noite. Deus quer resgatar alguém. Mas sabe de uma coisa? Eu estou sentindo a unção do Espírito, e nós vamos primeiro orar, para que os irmãos sejam batizados com o Espírito Santo. E aí ele começou a orar, ninguém entendeu nada, o cara está falando salvação, está falando sobre batismo com o Espírito Santo. E meu cunhado estava no último banco, lá atrás. E quando eles começaram a orar em línguas, o meu cunhado, que bebia e que nunca tinha entrado numa igreja, ele começou. A minha irmã começou a olhar, o que está acontecendo? O Espírito Santo tomou ele. Escute, os diáconos levaram ele até a plataforma, e ele ali, o pastor tentando segurar, os diáconos segurar, pois ele ficou 3 horas orando em línguas. Ele foi batizado com o Espírito Santo sem ser batizado nas águas. Já compliquei a teologia de alguns aqui. Deixa eu falar assim, sabe o que aconteceu naquela noite? O reino de Deus chegou na minha família. O reino de Deus vai chegar na sua igreja, pastor. Deus está falando isso comigo agora. O reino de Deus vai chegar na sua comunidade. E as suas lágrimas e o seu choro vão se transformar em louvor a Deus e adoração, porque o reino de Deus chegou no seu ministério. O reino de Deus chegou nessa igreja aqui. Há poder e autoridade nesse lugar. Você que está sofrendo na sua casa, na sua família, com seus entes queridos. Você, mãe. Eu estou falando que em 3 meses o reino de Deus chega sobre o seu filho. Pode dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus.
pode dar glória a Deus? Há algo de sobrenatural, porque o evangelho do reino é poder e autoridade. O reino de Deus está chegando para você aqui. Levante as suas mãos, vai dando glória. Há um poder e autoridade vindo do alto. Deus está falando: eu estou me agradando dessa igreja, porque essa igreja está pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino, o evangelho que não tem espaço geográfico, o evangelho que está dentro do seu coração. O reino chegou, e se o reino chegou, o poder, a autoridade, a cura chegou aqui nessa noite. Chega, bate, queima, na sondereba, lava. Glorifica, glorifica, glorifica o Senhor. Tem algo de sobrenatural acontecendo aqui nessa noite. Aleluia. Xaralabaraba. A nossa herança é o reino. Diga assim: a minha herança é o reino. Amém. A sua herança. Por quê? Olha o que é pregado. É pregado o evangelho. Jesus é a porta. João 10, amém? Jesus é a porta para você entrar no reino. Jesus é a porta, mas Ele deu algo para você. Ele deu o reino para você. Jesus falou que eu dei o reino aos pequeninos, a vocês, pequenino rebanho. Sabe quem conquista o reino? Quem é humilde. Quem é humilde de coração. Quem tem soberba, orgulho, presunção, religiosidade, não vai nem experimentar o reino de Deus, porque Jesus não se manifesta, porque a Bíblia diz em Tiago, né, que Deus resiste aos soberbos. Vem cá, irmão, deixa eu dar um exemplo. Sabe que essa expressão resistir aos soberbos, essa aqui, vem orando, levanta suas mãos, vem. Ó Deus, ó, se você é soberbo, orgulhoso, Deus resiste, o reino não pode estar em você. Mas Deus dá graça. Resiste ao soberbo. Você tenta, você ora, nada acontece, por causa do orgulho do seu coração, da presunção, da prepotência, da individualidade, de achar que você pode resolver as coisas sozinho, de achar que você não depende da igreja, de achar que você não depende do pastor, de achar que você não depende de oração, não depende dos irmãos. Deus resiste aos soberbos. Obrigado, irmão. Vem cá, irmão. Mas dá graça aos humildes. Aleluia! Irmão, você é humilde também. O reino de Deus chegou aqui. Eu acho o apóstolo Paulo assim de uma sensibilidade, né? De uma revelação dos mistérios do reino. Deixa eu só te dar um versículo que Paulo menciona. Por favor, abre em Romanos capítulo 5. Olha que graça, que revelação sobre o reino que Paulo traz para nós, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um reinou a morte,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, não depois da morte, em vida. Diga em vida, diga assim: eu reino em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha que Paulo fala, nós reinamos em vida. Deixa eu falar uma coisa para você: você reina sobre a circunstância, você reina sobre as adversidades, você reina sobre as circunstâncias, sobre as situações difíceis, você reina sobre a inveja, sobre os ciúmes, você reina sobre a opressão, sobre a injustiça. Você está acima de todos, porque o reino de Deus está dentro de você. Você reina, porque o Senhor colocou esse reino dentro da sua vida. Esse reino é uma explosão de poder, de autoridade, de glória de Deus, e ninguém pode roubar isso de você. Amém? A porta é o novo nascimento. Jesus disse assim: tem que nascer da água e do Espírito. João 3, não precisam abrir. Tem que nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Quantos são nascidos de novo aí? Dá um glória a Deus. Só que as pessoas ficam na porta. Meu pastor Campaz, outro dia eu cheguei para uma pessoa, falei para ela assim: você ora em línguas? Ela falou para mim assim: eu orei quando fui batizado com o Espírito Santo, em 1917. Eu falei depois, depois só nos congressos. Ou seja, ela chegou até a porta, mas ela não entrou no reino. Ela não está usufruindo da plenitude que Deus tem para ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que na Bíblia, Paulo também traz uma revelação de que as pessoas não recebem a herança por causa da sua imaturidade espiritual. Por favor, abra comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Olha que a Bíblia, olha que Paulo traz de revelação. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, infantil, não tem autoridade para se assenhorar da herança que Deus tem, em nada difere do escravo. Então uma pessoa que é infantil, ela espiritualmente, ela continua sendo escrava. Por quê? Porque ela não, apesar dela ser crente, de ser servo do Senhor, de entrar na porta, ela não entrou na plenitude do reino. Ela não está usufruindo da vida que Deus tem preparado para ela. Jesus falou o seguinte assim, eu vim para que tenham vida e uma vidinha qualquer. Tem um profeta aí, né? Tem um profeta que diz assim, tem um profeta, você conhece? Tem um profeta que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Já ouviu falar nisso? Ele é um profeta, porque o profeta é aquele que ensina o caminho. Está em um caminho errado, mas ele está cantando, ensinando o povo que a vida tem que ser levada. Deixa a vida me levar, e vai. É um profeta, está ensinando as pessoas a viverem a vida à toa, de qualquer jeito, sem entender o que é o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus, a Bíblia diz em Romanos, e Paulo vai mais profundo, em Romanos capítulo 14, ele diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e alegria e paz no Espírito Santo. Se você não tem experimentado a alegria, você não está dentro do reino ainda. Se você é um cristão triste, abatido, você não entrou na plenitude do reino. Meu irmão, Paulo e Silas tinham um reino dentro deles, porque quando eles estavam presos lá, na masmorra, à meia-noite na prisão, Paulo e Silas lá, amarrado, no cárcere interior, sabe o que significa? Hoje é solitária, é o mais profundo do cárcere, era 30 metros abaixo da terra, eles estavam num buraco, com os pés amarrados, com as mãos acorrentadas, com as costas cortadas, das 39 chibatadas que haviam levados, tinha cãibra, dor, febre, e a Bíblia diz que à meu Deus do céu, deixa
deixa cair essa revelação no seu coração. Ah, pastor, eu estou sofrendo tanto, por isso que eu estou triste. Escuta, Paulo e Silas, olha a situação que eles estavam. E à meia-noite eles estavam louvando a Deus. A Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. As prisões foram arrebentadas, o cárcere, os presos saíram, e houve salvação até por carcereiro. Por quê? Porque naquela hora que eles estavam louvando a Deus, o reino de Deus chegou naquela prisão. Você não é poderoso isso, pastor? Atos 16. O reino de Deus está chegando aqui, irmãos. Você recebe isso em nome de Jesus? Deixa eu parar um pouquinho nessa palavra, pastores. Uma igreja imatura, ela não vive a plenitude do reino. A Bíblia diz não sei se Lucas ou João, no começo, que Jesus crescia, Lucas 2, Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia para cima e de lado. Tem irmão que cresce só para cima, mas não cresce de lado. Vive fofocando, vive arrumando confusão com todo mundo, não consegue se relacionar com ninguém. Cresce para cá, mas não cresce para cá. Ora em línguas o tempo todo, mas não consegue relacionar com ninguém. Cresce para cá, cresce para cá. Você quer Jesus? Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo diz assim: antes eu pensava como menino, falava como menino, até que eu deixei das coisas de menino e me tornei adulto. Irmãos, uma igreja adulta é uma igreja que vai entrar na plenitude da unção da vida de Deus. Deixa essas coisas de menino para trás. Ciúmes, contenda, inveja, facção. Eu nunca vi um irmão chegar para mim e falar assim: irmão, ora por mim, pastor, estou morrendo de inveja. Porque isso são pecados ocultos, está dentro de nós, que a gente não consegue liberar, nem confessar. A gente tem vergonha de confessar até num local escondido. Falar: Deus me perdoa, estou morrendo de ciúmes daquele irmão que tomou o cargo que era meu, que eu achava que era meu, que achava que o pastor devia dar oportunidade para mim, dar oportunidade para ele. Senhor, estou morrendo de inveja. Isso é reino. A pastora Luísio conta lá em Goiânia que o irmão chegou para ele e começou a criticar os pastores. Falou: eu quero falar sobre esses pastores que você tem aqui, que tem uma igreja grande, 30 pastores. Esses 30 pastores que estão aí, sentados perto do púlpito aí, eles chegam atrasados, na hora da palavra ficam conversando, eles chegam a hora que querem, saem a hora que querem, né? O pastor Luiz só ouvindo a crítica. O pastor falou assim: irmão, ele falou: pastor? Eu falei: irmão, vamos orar sobre isso? Vamos orar. Ah, mas pastor, o que está acontecendo? O irmão falou: faz o seguinte, vai orar, peça para o Senhor falar ao seu coração, por que esses pastores estão assim? Por que eles chegam atrasados? Aí você dá uma palavra para eles. Ele foi embora. Depois de uma semana ele voltou, falou: irmão, você está pronto para falar? Ele falou: estou, pastor, não para eles, confessar para você e para mim mesmo. Ele falou: sabe qual é o meu problema? É que eu vi os pastores na frente, eu estava morrendo de inveja deles. Só que eu comecei a criticar para diminuir eles, para ver se eu tinha alguma oportunidade nessa igreja. Mas eu reconheci agora, quando eu fui orar por eles, Deus falou assim, que eu precisava tirar a inveja do meu coração. Aí o pastor virou para ele e falou assim: hoje o reino de Deus chegou na sua vida. Quem quer o evangelho do reino? Jesus, eles estão falando que querem o evangelho do reino. O Senhor vai começar a cobrar algumas coisas aqui. Porque no evangelho do reino não tem pecado oculto, irmão. Tudo é revelado. No evangelho do reino, Ananias e Safira morrem por mentir ao Espírito Santo, irmão. Eles venderam uma parte da propriedade e Pedro falou assim: você vendeu, Ananias? Portanto, ele falou: portanto, mentiu ao Espírito Santo. Pedro falou assim: então está vindo as pessoas para levar o seu corpo. Aí, mas Deus matou na época da graça? Matou. Porque Deus é graça, mas Deus, você tem que conhecer a graça de Deus e também o juízo de Deus. Deus não é apenas graça, a justiça de Deus continua. E Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Ananias morreu, Safira ficou lá, usando dinheiro para gastar dinheiro no shopping, com o dinheiro da igreja.
e chega atrasado no culto. Fala assim para o seu irmão, graças a Deus você não chega atrasado no culto não, né, irmão? Safira chegou depois de 3 horas, né? Chegou atrasada, nem sabia que o marido tinha morrido. O mover já tinha acontecido, ela não participou. Por quê? Porque ela estava fora do reino. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você pode estar dentro da igreja e fora do reino. Porque você pode estar dentro da igreja, você pode ter até... Desculpa, pastores. Eu tenho 30 anos de ministério, eu amo vocês, eu sei a carga, eu entendo, a gente ora junto, mas acredite que eu estou falando, tem pastor que está na igreja, é pastor, mas está fora do reino. Sabe o que é estar fora do reino? É você não estar entendendo o mover de Deus para os seus dias. Os sacerdotes na época de João Batista, eles estavam fora, porque eles eram sacerdotes ornamentados, e tinha mitra na cabeça, toda aquela ornamentação, mas estavam fora do mover, estavam fora do reino. Mas João Batista, com um pelo de camelo sobre o corpo dele, no deserto, ele estava dentro do reino. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é que as pessoas vinham até João Batista, havia um mover de Deus. E onde há o mover de Deus, fica tranquilo, pastor. Para de ficar pensando, muito bom, eu vou fazer o ano que vem uma campanha de evangelismo, muito bom fazer estratégias, é ótimo, mas deixa eu falar uma coisa para você, se preocupe em colocar todos os membros da sua igreja, seja 5, 10, 20, 30, 50 membros que você tem, 100, 200, 300, põe todo mundo dentro do reino de Deus, porque se tiver uma congregação de 10 pessoas dentro do reino de Deus, vai fazer uma diferença no bairro, vai fazer uma diferença na cidade, porque os demônios vão ter que recuar, porque a glória do Senhor vai chegar, e as pessoas vão ser atraídas. Isso é que é o evangelho do reino, pelo amor de Deus. O que passa disso não é evangelho, é religião. Os irmãos concordam comigo, concordam com a palavra, diga amém. Para você usufruir do reino, você precisa crescer. Por favor, irmãos. O crescimento orgânico, ele é natural, mas o crescimento espiritual depende de um posicionamento seu. Você não chega para uma criança e fala, meus filhos, hoje tem 24, 25 anos, já cresceram, são menzarrões, mas quando ele era pequeno, eu ficava, cresce filho, cresce. Cresce. Não sei porquê, né? Deus faz essas coisas. Cresce. Eu não fico falando para o seu filho, cresce, cresce, não. Ele vai crescendo. Você nem percebe, ele vai crescendo, é um crescimento orgânico. Mas chega no momento de 20 anos de idade que o crescimento orgânico se encerra. Para. Mas deixa eu falar uma coisa para você, crescimento espiritual não. Crescimento espiritual é por toda a nossa vida, cada dia, aleluia, cada dia. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Dá um glória a Deus. Deus vai trazer crescimento espiritual para essa igreja. Diga amém. Deixa eu encerrar essa palavra. Ser cidadão do reino tem a ver com uma nova mentalidade. Se eu não mudar os pensamentos, eu não mudo a minha vida. Um filósofo já disse o seguinte: o pensamento é o ensaio das ações. Sabia? Você pensa, depois você age. Você precisa mudar o seu pensamento. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, renovai, né, o vosso entendimento, não é isso? Transformai-vos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Você está renovando a sua mente, porque você sabe que a batalha espiritual não é você, tudo bem, eu já expulsei muito demônio, e continuo expulsando, incrível, eles vêm atrás de mim, e eu expulso mesmo, mando embora. Esses dias eu estava pregando em Cuiabá, um calor de 50 graus, parecia um gadareno lá. E grudou em mim, me agarrou. Ele falou, te conheço, você é de Santo André, da rua Alzira. Falei, como é que você sabe? Ele falou, sei de muita coisa. Eu falei, então tá bom. Falei assim, ó, você pode saber de qualquer coisa da minha vida, mas deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus, sai desse homem, desse corpo que não te pertence, e nunca mais você volte. Vai para o abismo agora. A pessoa deu um salto de, acho que de uns 8 metros para trás, assim, e foi restaurada. Diga glória a Deus.
você expulsa demônios. Mas deixa eu te falar uma coisa, a maior guerra espiritual não está no corpo, está na mente. A batalha espiritual é aqui, ó, nos pensamentos. Todo dia vem um monte de pensamento mandando você desistir, mandando você jogar a toalha, mandando você chutar o balde. Ah, pastor Campasso, aquela igreja, eu não aguento mais. Deixa eu falar uma coisa para você, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Tem que ser. Esses dias um pastor da minha congregação chegou para mim, falou assim: ai pastor, tem irmãos indo embora da igreja. Eu falei: sim, o que eu faço? Eu falei: não, você não faz nada, irmão, continua fazendo o que você está fazendo. Mas eu não estou errado. Não, irmão, você não está errado. Mas eu não estou em pecado. Não, irmão, você não está em pecado. Não, pastor, eu acho que está. Aí a pastora falou: não, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Eu falei: está acontecendo sim, Deus está testando você dentro do reino. Exerça autoridade, governe aquele bairro, você vai conquistar aquele bairro, continua, persevere. O diabo quer que você desista, não tem nada errado com você, você está fazendo certo. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe por que o diabo vem atrás de você? Porque o diabo, ele é esperto, ele não vai gastar a munição dele com pessoas que ele vê que já são dele. Ele vai gastar munição com aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm o reino de Deus dentro dele. O Satanás vai tentar barrar, não é o vizinho, é você que ele vai tentar barrar. É porque você tem poder e autoridade, e ele quer barrar, ele quer segurar, porque se ele conseguir jogar depressão, tristeza, tédio dentro de você, começar você a pensar que as coisas não vão dar certo, ele está vencendo, ele está ganhando, o reino dele está se expandindo. Mas quando você entende que o reino de Deus está dentro de você, não está fora, não está sobre alguma pessoa lançar as mãos sobre você, que pode até fazer isso, vai ser uma grande bênção, mas o reino de Deus está dentro de você. Ative esse reino, pelo amor de Deus. Eu fui missionário em Boston o ano passado. Sabe onde? Em Salem. Sabe ouvir falar de Salem? Já ouviu falar as bruxas de Salem? Pois é, eu fui missionário na cidade das bruxas, na capital mundial do Halloween. 100 mil pessoas essa semana lá, fazendo trabalhos de bruxaria. 100 mil bruxos reunidos em Salem. Eu fui missionário lá, estava sozinho, eu evangelizando, um casal só que resolveu não ir mais na igreja, ficou eu e minha esposa, sem saber o que fazer lá orando. Eu falei, e ela começou a falar: ai meu Deus, estamos sozinhos. Eu falei: que nada, o reino está dentro da gente. A gente começou a orar, o reino de Deus está dentro de Deus, o reino de Deus está dentro de nós. Começamos a orar, profetizar. Em 15 dias, Deus mandou 23 pessoas para a igreja. Você acha que eu ia ficar brigando com frio? De 20 graus abaixo de zero, 10 graus abaixo de zero, 6 meses de frio, sabe o que é isso? Vocês não sabem. Misericórdia. 4 horas da tarde, escurece tudo. Mas eu não estava nem me importando mais, porque o reino de Deus estava dentro de mim, o reino de Deus está dentro de mim. Se eu estou em Boston, se eu estou aqui no Brasil, se eu estou em Quixeramobim, se eu estou em Bodocó, no Ceará, se eu estou lá no Rio Grande do Sul, não importa o local geográfico, o importante é que o reino está dentro, e a hora que eu começo a adorar e louvar esse Deus maravilhoso, o reino vem, a glória vem, o poder vem, a autoridade vem. Deixa eu falar uma coisa para você, você é cidadão do reino de Deus, tem que ter uma mentalidade nova. Provérbios 23, 7, como imagina em sua alma, assim o homem se você imaginar que você é um derrotado, você vai ser um derrotado. Como é que eu tenho o reino de Deus, o governo de Deus, os anjos de Deus, a presença de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, tudo isso dentro de mim? Como? Meu Deus, me perdoa a igreja, Senhor. Como que ficamos murmurando, reclamando, achando que as pessoas têm que fazer alguma coisa por nós, quando o reino está dentro de nós, é nós que temos que fazer alguma coisa. É nós que temos que ativar. Os irmãos estão entendendo? Amém. Paulo fala assim em Colossenses 1,13: o Senhor nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando você se converteu, já houve um transporte de um reino para outro.
você faz parte do reino de Deus, esse reino de Deus está dentro de você. Você recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Deixa eu encerrar essa palavra. Eu penso que Deus já falou o que tinha que falar. No reino não existe escolha. Deixa eu falar uma coisa para você. Reino é monarquia, não é democracia. O que é democracia? Poder do povo, pelo povo e para o povo. Deus tem misericórdia desses irmãos. Democracia. Você acha que nós vivemos num regime democrático? Então a gente acha que reino é monarquia. Reino é o seguinte: Deus dá autoridade e os seus súditos obedecem. Vocês lembram lá em Samuel, quando o povo queria um rei? O povo queria um rei, não queria? Deus falou assim: ó, avisa esse povo aí que eles querem um rei, né? Tá bom, vou dar um rei. Só que é o seguinte: passa a lei do reino. Vão ter que oferecer os servos, as servas para o rei. Vão ter que pagar tributo ao rei. Tem obrigações de fazer parte desse reino. E aí o povo aceitou. Por quê? Reino de Deus é monarquia. Reino de Deus é autoridade estabelecida. Deus falou, está falado. Diga amém. Amém. Você crê nisso que eu estou falando? Sabe, não existe escolha no reino. Porque eu coloquei aqui, achei interessante, né? O bom é inimigo do melhor. Nós, naturalmente, escolhemos o bom, mas no reino de Deus, Deus escolhe o melhor para nós. Posso ouvir um glória a Deus? Olha só, pastor, as duas árvores em Gênesis capítulo 2, olha que coisa interessante. Tinha a árvore da vida, amém, que representa Cristo, que ela foi fechada e um dia ela está lá na Nova Jerusalém para a gente desfrutar dos frutos dela, amém, que é a árvore que gera vida, que gera eternidade. Mas existia a árvore também do conhecimento do mal, é isso? É isso? Sim. Não. Conhecimento do bem e do mal. Você vê que o bem e do mal estão juntos numa árvore só? Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, que aquilo que é bom humanamente pode não ser o melhor de Deus para você. Quem está no reino não escolhe, quem está no reino obedece. Quem está no reino se submete ao senhorio. Se eu pegar para vocês, deixa eu dar esse texto, Atos capítulo 2, é que os pastores e os líderes às vezes não observam isso. O evangelho do reino é esse aqui, ó, que Pedro pregou no dia da inauguração da igreja no Pentecoste. Olha o que Pedro fala, Atos 2:36, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que é esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus não fez Salvador, presta atenção. Olha o que Pedro está ensinando o evangelho do reino. Evangelho do reino, Pedro não está pregando Jesus como Salvador. Pedro está pegando Jesus como Senhor, absoluto dono, Adonai no hebraico, Senhor absoluto da nossa vida. Você quer ouvir o evangelho do reino? Paulo diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas o reino vive em mim, e o viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Está recebendo a revelação? O seu bom pode não ser o melhor de Deus para você. Onde a gente mais se engana? No bom, né, pastor? Pastor Marcos, chega um membro na igreja dele: pastor, estou aqui para te servir, para te ajudar. De onde você vê, irmão? Ele só não fala de rodear a terra, né? É tudo bem. Cheguei. E o pastor animado, né? Está precisando de membro, está precisando de obreiro. Fala assim: esse irmão é bom. Olha o terno dele.
Olha a roupa dele. Olha como ele adora a Deus. Olha como ele é crente. Como ele trata a esposa. Vamos, querida. Mas ele não conhece o obreiro na casa dele. Mas ele acha que é bom. Chegou um obreiro. Poxa, Deus está respondendo às minhas orações. Lembra que você falou? Deus está respondendo. Isso é muito bom aos meus olhos. Mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal, irmão. Que o bem e o mal estão juntos numa árvore só. Sabe o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É a independência de Deus. É não ter o Senhor como Senhor, soberano, absoluto, Rei da sua vida. É você fazer da sua vida o que você quer, da forma que você quer, como você quer. Como eu disse, viver à toa. Comiam, bebiam, diz o profeta, davam-se em casamento, até que um dia Jesus voltou. Não é isso que as pessoas fazem? Fazem tudo que elas querem. Fala para o seu vizinho assim, fala, você não faz tudo o que você quer não, você consulta a Deus, né? Você tem uma palavra de Deus para fazer as coisas, né? Isso aqui é evangelho do reino. Desculpa a expressão, eu estou sentindo profeticamente falar, isso aqui não é evangelho da sogra. É evangelho do reino, não é você faz o que você quer. Na sogra você faz o que você quer, você faz o bom. Aqui você tem que esperar o melhor de Deus para a sua vida. E deixa eu falar uma coisa para você. Você quer entrar no evangelho do reino, o melhor de Deus para a sua vida não é o que você está pensando. Porque a Bíblia diz que os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus desejos, os meus desejos. Os meus pensamentos são mais altos do que os céus. Os meus desejos são mais altos do que o seu. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que buscar entrar no reino. Porque se você entrar no reino, Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 traz a revelação, pastor. Paulo diz assim, bem assim, ele fala assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo porque são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Vós, porém, tem o Espírito Santo e vocês têm a mente de Cristo. Quem está no reino tem a mente de Cristo, escolhe não bom, escolhe o melhor. Escolhe o melhor. Sabe por que você não tem conseguido vencer? Porque você tem escolhido o bom. E depois você tem se, puxa vida, quem esperava que nem imaginava que ele ia me trair. Puxa, nem imaginava que ele ia me decepcionar. Criei expectativa com relação àquela pessoa e me frustrei. Sabe por quê? Porque você escolheu o bom, porque você escolheu pelos seus olhos, porque a Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o coração. Olha esse pastor aqui, tão bonitinho, com uma igreja tão grande. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Se o teu coração está fervendo com as coisas do reino de Deus, não é a sua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade. Obstinação é o que o ser humano tem, que impede ele de entrar dentro do reino. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa com aquela vontade obstinada, ninguém muda, ninguém tira aquilo da cabeça dela. Vou casar com essa mulher, vou casar, mas Deus está mostrando que não é a pessoa certa. Vou casar, e fica lá, e casa, depois de 2 anos separa. Por quê? Vontade obstinada. Vontade obstinada. Aí separa e vem chorando para a igreja. Você lembra que eu falei que não era o melhor para você? Você escolheu o bom. Você escolheu uma pessoa com os olhos claros, uma pessoa com o cabelo ondulado, alguém que falava suave e bonito. Nem sempre quem fala suave e bonito é o melhor de Deus para você que está solteiro ou escuta o que Deus está falando aqui. Porque às vezes quem fala suave e bonito é a serpente. Porque lá no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, a serpente mais sagaz de todos os animais chegou e falou para a mulher assim: quem disse que você não pode comer dessa árvore? Eu vou até te dizer, porque se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus, mas de uma forma tão sutil. E Eva não entendia que ela já era semelhante a Deus, mas foi a sutileza que enganou. Eu achei legal, o pastor Eibe estava contando, Eibe Uber, né? Que ele estava no hotel lá,
pregando num congresso, né? 3 dias, aí recebi uma ligação. Alô? 2 horas da manhã, ele no hotel. Alô? E o pastor aí, alô? Estava meio assim, sonolento. Ele falou, a pessoa falou assim, sabe quem está falando? Ele falou, sei. É o diabo! A mulher desligou na hora. Você que é solteiro, deixa eu falar uma coisa para você. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Mas entrega de coração, faz uma entrega de coração para Deus. E fala assim, Senhor, venha o teu reino. Dentro do reino de Deus, tem a sua esposa, tem os seus filhos, tem a bênção de Deus para o seu casamento. E você não vai escolher o bom. Sabe quem escolheu o bom? Ló. Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Abraão escolheu o melhor. Abraão poderia ter escolhido as campinas verdejantes, mas Ló escolheu as campinas verdejantes. Abraão escolheu o deserto. E quando Abraão se separou de Ló, Abraão entrou no deserto. Deus falou assim, Abraão, farei de ti uma grande nação. Quem está dentro do reino, presta atenção, não escolhe o bom. Não escolha pelos seus olhos. Escolha pela direção de Deus na sua vida. O dia que eu vi a minha esposa, que sou casado há 31 anos. O dia que eu vi a minha esposa, eu falei, Deus, é muita areia para o meu caminhão. Eu falei, eu não mereço tudo isso. É muita bênção. Eu acho que eu não vou falar com ela não. Ela vai falar, tadinho dele. Deus falou, fala. Porque não é você que escolhe, eu que escolho. Eu não escolho o bom para você, eu escolho o melhor. Eu falei com ela. Falei assim, bom, em resumo, né? Eu falei que queria namorar com ela. E ela falou para mim. Eu falei, não responda agora. Palavras sábias na hora certa. Ela ia falar não, porque ela não me conhecia. Nunca tinha nem flertado, nem conversado, nada. Ela foi orar. Ela falou, Deus. Deus falou assim, você confia em mim, minha filha? Eu falei, confio. Deus falou assim, esse é o melhor que eu tenho para você. Graças a Deus, irmão, que Deus é fiel. E olha, 31 anos, sou cada vez mais apaixonado pela minha esposa. 31 anos. E vou te dizer uma coisa para você. Eu não escolhi o bom. Deus escolheu o melhor para mim. Você que é solteiro, se preocupa em buscar o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Mateus capítulo 6. Busque o reino. Isso é reino. Direção de Deus, vontade de Deus para a minha vida. Como é que um pastor, eu fazia isso antes. Está precisando de um obreiro naquela congregação. Vai lá, irmão, você está sobrando. Você está no evangelho do reino, pastor. Precisa parar com isso aqui. Não é mais aquele que está sobrando, aquele que está disponível. Atos capítulo 13. Jejuando eles e orando, disse o Espírito Santo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho.
Vou te falar, isso é evangelho do reino. Olha a briga que você está comprando, pastor Campas, presidente da Assembleia de Deus. Você escreveu um livro, você está ensinando sobre isso. Olha a responsabilidade. Essa igreja aqui vai estar debaixo do fogo de Deus a partir de hoje. Eu profetizo isso. Só vai acontecer coisas aqui movida pelo Espírito Santo. Não movida pelo bom, mas movido pelo melhor de Deus. Isso é o evangelho do rei. Rabacondarabanache que na labassai. Rima no condema nasso que na labassai. Rima na condema nasse que na laiasai. Deixa eu só ler esse final aqui para a gente orar. O propósito de Deus é restaurar o seu governo na terra através de você. Jesus veio reintroduzir o reino através da cruz. Como herança, o reino nos pertence por direito. Dá um glória a Deus. O novo nascimento é a porta para a gente entrar e desfrutar como cidadão do reino. Todos os recursos desse reino estão disponíveis para nós. Amém? Você crê nisso? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. É o reino desta terra. Mas o reino de Deus não é assim. Jesus deu graças, falou: Senhor, eu te dou graças. Quando ele agradeceu, sobrou. Alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E sobrou 12 cestos cheios de pães. Você não é deste mundo. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. A farinha da sua panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até o dia que Deus fazer chover sobre a tua casa. Creia, você não está no reino deste mundo, você é cidadão do reino de Deus, leis superiores, você está debaixo da soberania, há poder e autoridade nesse reino. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Reino não é democracia, reino é monarquia. A Canaã, a terra prometida, não é nos céus, é aqui nesta terra. Olha, eu peguei um versículo que eu estava estudando essa palavra, esse bendito livro que você me deu. Você me ativou aqui, você me excitou. Ele me deixou cheio do Espírito Santo. Ó, vou te falar. Eclesiastes capítulo 9. Eu acho que é isso. O último versículo que a gente vai ler. Eclesiastes capítulo 9, abra lá. Oh meu Deus, tem tanta coisa para falar para vocês. Quem sabe o pastor me convide mais uma vez. Verso 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha o versículo 10, no mesmo contexto. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Você quer ser usado com o dom do Espírito Santo? É aqui na terra. Você quer curar enfermos? É aqui na terra. Você quer fazer a obra de Deus? É aqui na terra. Enquanto você estiver vivo e respirando, o reino está dentro de você, e você tem que manifestar esse reino para as pessoas. Jesus está esperando um posicionamento da sua igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. O reino não está, eu quero encerrar essa palavra dizendo isso. O reino, pastores, não está dentro da igreja. A igreja está dentro do reino de Deus. Você não entendeu? Vou te dizer. A igreja tem dois vertentes. A igreja é orgânica e é organização. Orgânica é a vida, é o fluir, é o poder do Espírito Santo. Organização é placa, é Assembleia de Deus Vila Alzira, é estatuto, é caixa da igreja, é tesouraria, é pagamento. Isso é organização. Mas não é organismo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? O reino de Deus, presta atenção, a igreja está inserida no reino.
Tem gente que pensa que a denominação, o reino está dentro da denominação, sufoca o reino. Como é que a igreja é soberana? O reino é soberano. Jesus não falou assim: arrependei-vos porque é chegado a Assembleia de Deus, Vila Alzira, em Santo André. Entendeu, pastor? É o contrário, é o reino. A igreja, ela está dentro do reino. Molde-se ao reino, pastores, líderes. Molde-se a sua direção, a direção da congregação, a direção da tua vida. Molde-se ao reino. Deixe o reino falar, deixe o reino fluir, deixe o reino direcionar, porque o pastor não é só o que aporta Jesus, ele é o pastor que dirige, que guia, que orienta, que determina a pastos verdejantes. Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Eu estou tão cheio dessa palavra, eu estou tão cheio da vida que há nessa palavra, pastor. Essa palavra do reino. Irmãos, vocês acertaram em cheio esse tema dessa conferência, dessa escola bíblica. Chame do que for, Hebron, Edom, o que quiser. Eu só sei de uma coisa, pastor: isso aqui é reino de Deus. Fique em pé em nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite, se você me permite isso. Você não vai ser mais guiado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser guiado pela árvore da vida. Espírito Santo, pastor, chegou para o Pô Yun-Chu, trouxeram uma menina paraplégica. O Espírito Santo falou para o Pô Yun-Chu, David Yun-Chu, tira o sapato. Ele tirou o sapato. O Espírito Santo falou: sobe em cima dessa menina. O Pô Yun-Chu subiu e começou a pisar nas costas da menina paraplégica. E tinha uma multidão de pessoas, e quando ele pisava, os ossos faziam. E o povo: como você está fazendo aqui? Depois de 2 minutos, ele levantou a menina, ela saiu andando. Glória a Deus! Não ouça a sua voz da carne, ouça a voz do Espírito Santo. Porque você está no reino de Deus. Se Deus mandar você fazer uma coisa, não hesite, faça. Mas, e pastor, e se eu errar? Irmão, eu vou te falar. Pedro falou, foi ousado, vou andar sobre as águas. Ele estava no reino de Deus, você anda sobre as águas. Mas ele afundou. Os discípulos poderiam dizer, mas na biografia de Pedro, nenhum homem andou sobre as águas, ele andou. E tem uma frase que diz assim: faça o que você sempre fez, você vai ter o que você sempre teve. Eu quero desafiar você a mudança na sua vida. Você está nessa escola bíblica para mudar a sua vida espiritual, para mudar sua família, sua casa, para mudar sua visão do Evangelho. Pastores, líderes, vai ter uma revolução nessa igreja em nome de Jesus, porque é chegado o reino de Deus entre nós. Vamos ativar esse reino agora em nome de Jesus. Sabe, levante as suas mãos e comece a glorificar, porque o rei: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Chegou o Rei da Glória! O Rei da Glória está aqui! Glorifique esse Rei da Glória, esse Rei! Comece a louvar esse Rei! Tem poder e autoridade nessa noite, nesse lugar. Os céus estão abertos nessa igreja. Os céus estão abertos nesse lugar. Ativa o reino. Xarabadaraba. Você tem poder e autoridade para mudar circunstâncias, situações na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério, em nome de Jesus.
O reino chegou.
Pode aplaudir o Senhor, é dele o reino. É dele o reino. Tudo é dele, por ele e para ele. Deus abençoe, pastor Marcos. Deus abençoe, pastor Edilson. Foi maravilhoso.